Boa noite, eu sou a Mariana, apresentadora do Pod Lucro, o primeiro episódio do podcast da HBB Contabilidade. Aqui a gente vai falar sobre contabilidade, finanças e gestão de um jeito bem descomplicado. Nosso primeiro episódio vai ser para falar sobre o Imposto de Renda 2024. Eu diria que esse é um dos assuntos que mais gera dores aí nos empresários e nos brasileiros. Vamos primeiro com a vinheta. Para falar então sobre esse assunto mega importante, eu estou aqui com duas grandes autoridades, que é Dona Naira, fundadora e presidente da HBB Contabilidade. Seja bem-vinda, Dona Naira. Boa noite, obrigada pelo convite. E também conosco temos a Ediane Carbonara, que é contadora e uma das nossas diretoras operacionais. Bem-vinda, Edi. Obrigada, boa noite. Pessoal, vamos lá. Vocês que estão nos assistindo, se inscrevam no nosso canal, dê o joinha, curte, ativa o sininho para a gente continuar trazendo conteúdos relevantes para vocês por aqui. Para a gente adentrar o nosso tema, a gente vai fazer assim várias dúvidas, perguntas, bater um papo de uma forma bem acessível para você que não entende de contabilidade saber tudo sobre o imposto de renda. E a gente vai falar com enfoque para o empresário e também com enfoque para o produtor rural, que são dois grandes nichos que a gente tem aí dentro da HBB Contabilidade. Vamos começar então, né? Dona Naira, a gente sempre tem um medo dessa tal declaração do imposto de renda, ainda mais porque ela está muito vinculada com a imagem do leão. Ai, não caia das garras do leão, declare seu imposto de renda, essas coisas todas. Por que a gente tem essa imagem do leão com o imposto de renda? A imagem, por si só, ela foi criada porque o leão é o dominador, né? Ele domina a selva, né? Ele é o rei da selva. Então, o fisco, na realidade, ele domina a nossa vida financeira, a nossa vida pessoal. Então, é por isso que eles associam. Então, cuidado com o que você vai informar com o fisco, cuidado com as informações que vai para lá, né? Então, é nesse sentido. Entendi. Só para deixar a gente com mais medo da Receita Federal. Edi, e assim, para a gente falar, traduzir de forma bem simples para o empresário e para o produtor rural que está assistindo a gente, o que é o imposto de renda, quais que são os tipos de declarações que existem? O imposto de renda ele nada mais é do que uma declaração de ajuste anual, né? Então, ela é entregue de forma anual para o Fisco Federal, aonde nessa declaração vai constar todas as informações ocorridas no ano anterior. E no momento que você faz a declaração, existem dois formatos dessa declaração, né? Ou a declaração no modelo completa ou no modelo simplificado. Lembrando que o pessoal acaba confundindo essa nomenclatura, achando que o simplificado é menos documento, menos informação. E não, essa forma de entrega completa ou simplificada se diz respeito apenas à finalização da declaração que vai gerar o imposto a pagar ou o imposto a restituir. As informações todas são as mesmas de ambas as formas. Entendi. Dona Naira, aí falando assim, especificamente para os empresários, a gente sabe que o salário do empresário se chama Prolabore e ele já tem as retenções, inclusive de imposto de renda durante o recolhimento, né? Quando ocorre o pagamento do Prolabore para o empresário. Mesmo já tendo essa incidência ali na fonte, na hora do pagamento para o empresário, ainda assim o empresário precisa declarar o imposto de renda? Sim, porque o Prolabore é tributável, né? O Prolabore não é distribuição de lucro. Então, o empresário tem duas formas de rendimento. O Prolabore, que é um rendimento tributável, que é para fins de aposentadoria, de contribuição com o fisco, e a distribuição de lucro, que até no momento é isento, né? Então, o cliente teve lucro na empresa, ele consegue distribuir até a tabela máxima do regulamento, que é a média de 32% em cima do faturamento. Entendi. Agora vamos fazer uma pergunta que eu acho que muita gente tem curiosidade, porque às vezes as pessoas não conseguem entender se elas precisam ou não fazer as suas declarações, seja o empresário, seja o produtor rural. Se a pessoa precisa declarar, mas ela não declara, achou que não precisava declarar ou esqueceu, o que acontece com uma pessoa assim, Ed? Isso, esse contribuinte, ele corre o risco de ter o seu CPF suspenso,
né? Porque o fisco ele vai diretamente na origem, então pelo CPF ele vai ficar suspenso. E normalmente as pessoas sabem de que forma, vai tentar fazer alguma operação, algum cadastro e aparece CPF suspenso. E quando a gente vai consultar é porque teve a ausência da entrega da declaração e aquele contribuinte estava obrigado. Então, os impactos são esse de ter o CPF suspenso, além de que, quando regularizar a declaração, tem uma multa também por esse atraso na entrega. Hoje, a multa mínima ela é de R$ 165, mas ela também pode variar até 20% sobre o valor devido do imposto. Então, também tem essa penalidade para quem não cumpriu o prazo da entrega da declaração. Entendi. Então, além de ser acima de 165? R$ 165. Aí, se a pessoa tiver ali, sei lá, vamos chutar um valor alto, uns 100 mil para cima de renda tributável que precisava ser declarada. Ela não declarou, é 20% ali bonitinho. Do imposto devido sobre a renda dela. Então, entendi. vamos supor, eu tinha que pagar 15 mil de imposto de renda. Então, ela pode limitar até 20% sobre esse valor. Entendi. Então, o procedimento para a pessoa assim, poxa, deixei de declarar, vi que meu CPF ficou suspenso. O que a pessoa tem que fazer, assim, em primeiro lugar? Onde que ela vai, quem que ela consulta? Isso, ela tem que procurar um profissional que esteja habilitado, né, um contador, para que ele realmente possa resolver essa pendência com o fisco da melhor forma e com a maior agilidade também. Justamente pelo prazo, né, pela penalidade das multas que vão gerando. Então, precisa reunir as documentações necessárias e procurar um profissional para estar regularizando. Entendi. Dona Naira, a Edi falou antes sobre a questão que estão obrigadas também aquelas pessoas que têm ganho de capital, aluguéis. Como que funciona? Quais que são ali algumas documentações e pontos importantes para os empresários que têm essas práticas se atentarem? Essa é a parte de ganho de capital. Toda transação de compra e venda dentro do ano calendário, por exemplo, em 2023, eu escriturei uma área, eu vendi uma área aqui, um terreno, um imóvel, que seja. E se eu tenho mais que um imóvel, eu sou obrigado a fazer ganho de capital. Se eu tenho um único imóvel, que é até 440 mil, ele valendo, eu não preciso pagar o ganho de capital. Por si só, ele já é isento. Se eu tenho um único imóvel e vendo ele, eu não tenho incidência de ganho de capital. Se eu tiver qualquer outro imóvel, eu já perco essa isenção e eu tenho que pagar da diferença do custo de aquisição para o custo de venda, que varia de 15% até 30%. E curiosidade mesmo, eu lembro de ter ouvido algo, mas eu não sei se é bem isso mesmo. Se você vende um imóvel com o dinheiro da lucratividade, você investir em outro imóvel, tem um prazo, alguma coisa para você não ter uma incidência? Tem 6 meses. Dentro de 6 meses, você tem que investir num imóvel semelhante ao que você vendeu. Você não pode, por exemplo, vender um terreno urbano e comprar uma fazenda e achar que você pode aproveitar, porque não é o mesmo tipo de bem. Sendo um terreno urbano para um terreno urbano, de uma casa para uma casa. Então, mais ou menos. Mas tem que ser dentro do ano calendário ou pode Há virar 6 de um ano meses para desde outro? do momento de que houve a venda. Entendi. Aí não tem incidência do ganho de capital. Não, se você tiver mais que um bem, tem, né? Se não tiver, se é o único bem, não tem daí. Entendi. Ed, de forma geral, para os empresários, quais que são aí a documentação que, vou fazer minha declaração, o que ele já tem que ir reunindo de comprovante, de recibo, para fazer uma declaração bem comprovada, bem organizada? Isso, nós gostamos já de orientar os nossos clientes para que no decorrer do ano já vá anexando e guardando todas essas documentações, né? Então, que tipo de documentação, né? Qualquer tipo de operação e transação que ele possa realizar. Então, fiz a compra de um bem, comprei uma casa, vendi um carro, enfim, qualquer tipo de transação comercial, assim que ele possa estar realizando de compra e venda. Também documentos como documentos de filho para colocar como dependente, despesas com saúde, né, médico, dentista, enfim, todas essas despesas que estão relacionadas, escola, né, que são despesas todas dedutíveis. E no início do ano, agora nesse período de março, é quando os bancos já vão informar também as declarações e vão estar enviando os informes de rendimento. Então, esse é o documento que vai ser pego agora, de fato, para a declaração. Então, em resumo, são isso. São os informes de todas as movimentações financeiras de bancos. Importante falar que mesmo sendo aqueles bancos que às vezes você nem utiliza, porque o fisco já tem conhecimento, né? Os próprios bancos já informam. Então, todos os bancos pegar o informe e essas documentações. E aí varia muito de
de cada contribuinte, né? Então, eu faço movimentação em bolsa de valores, então eu preciso dos informes da bolsa de valores. Eu fiz uma venda de um imóvel, né? Como a dona Naira falou, então, vai ter um ganho de capital, preciso ter o quê? Contrato, escritura, matrícula, enfim, toda a documentação que formalize o que de fato aconteceu, né? Então, eu preciso juntar tudo isso dentro da declaração. E isso inclui também todas aquelas operações que às vezes não teve o dinheiro na conta. Por exemplo, eu troquei um imóvel por outro, eu fui fazer uma construção de uma nova filial da minha empresa, dei meu carro de pagamento. Tudo isso a gente também precisa formalizar em documentação. Inclusive, se você, por exemplo, comprou um carro no ano e vendeu dentro do ano, ele tem que entrar e sair dentro do ano. Né? Tudo que tem que constar. Porque lá no cartório eles já informaram, né? Você vai lá passar transferência do veículo, já fica registrado para o fisco. Então, o fisco já tem conhecimento. E não importa se você não tem mais o bem. Se entrou, é a mesma coisa que a movimentação financeira. Se entrou hoje e saiu amanhã ou no mesmo dia, o importante é que entrou na conta, tem que ter origem. Entendi. E dívidas bancárias, como é que a gente faz isso na declaração? Como que declara? Isso. Tem um campo específico, né, dentro da declaração. Então, é até importante, às vezes, os contribuintes entenderem como que é a declaração, né? Então, a declaração, ela é separada por anexos, né? Então, eu tenho desde a ficha cadastral, que é o início da declaração, preencho toda a parte de rendimentos, preencho toda a parte de bens patrimoniais e eu tenho uma aba específica de dívidas. Então, nesse campo, eu vou estar relacionando todas as dívidas, seja com outras pessoas físicas, banco, né, instituições financeiras, o que seja. Vou estar relacionando todas elas. Entendi. Eu reuni aqui alguns dados em relação à declaração do Imposto de Renda de 2023. Então, lá em 2023, foram enviadas para a Receita Federal 4.151.515 declarações para o fisco, o que equivale a mais ou menos 20% da população brasileira que fez a declaração do ano passado. Um fato curioso é que dessas declarações, dessas 41 milhões de declarações, 24% delas foram utilizando o formato das declarações pré-preenchidas, que foi uma novidade na declaração do ano passado e continua para essa. Edi, o que é essa declaração pré-preenchida? Como é que ela funciona? Isso é até engraçado, Mari, porque quando a gente olha a linha do tempo do imposto de renda, né, iniciou o quê? Com um formulário, né, preenchido à mão, disquete. E era enviado, aí depois foi para disquete, e aí depois que veio para a parte da internet, também depois veio tablet, smartphone, e agora a gente está nessa parte tecnológica das declarações pré-preenchidas, né? Então, a declaração pré-preenchida nada mais é do que uma declaração que já vem previamente preenchida com todas as informações que o fisco já tem conhecimento. Então, por exemplo, dentro da declaração já vai constar se eu tive algum rendimento em qual empresa que eu trabalhei, qual banco que eu tenho a conta, se eu fiz a verbação de uma casa, de um imóvel, o cartório já informou, o Detran já informou um veículo, então ele vai juntar todos esses cruzamentos de dado e já vai trazer um escopo do que está sendo a sua declaração. Então, cabe ao contribuinte o quê? Analisar o que já veio preenchido e realmente confirmar para a Receita. Não, isso aqui está certo, aconteceu. Não, isso aqui não é isso, vou corrigir, né? Então, já tenho, sim, bastante informações que vêm dentro da pré-preenchida. Tá aí a figura, então, do leão que a gente falou antes, né? Já tem as informações. O governo, a Receita Federal, totalmente dominante nas informações. E eu acho isso interessante, porque daí a gente pega o que nós estávamos falando até antes do podcast começar, que era sobre as informações dos cruzamentos que a dona Naira trouxe para nós. Dona Naira, quais que são os principais cruzamentos de informação que o governo já sabe sobre a gente e a gente só vai declarar e ele vai validar? Peraí, mas eu sei de outra fonte que não é assim. Quais que são esses cruzamentos? Os cruzamentos principais são dos cartórios, né? Os cartórios, banco, os Detran, todos os órgãos públicos, eles já informaram, até o dia 29 de fevereiro, eles já informaram para o fisco todas as movimentações ocorridas em 2023. Então, isso já consta lá na declaração. Então, o que a gente faz agora é validar aquelas informações com documentação hábil, né? Realmente, se houve algum equívoco de informações. Nós tivemos casos já
vamos dizer, um banco, por um equívoco, colocou um rendimento que não era específico, mas foi um equívoco na hora de digitar a DIRF lá, que é uma das declarações, que houve aquela informação. Então, terminou o prazo, já caiu na malha. Então, daí a gente tinha que ver o que era o motivo. Aí era um informe que estava com rendimento que era discrepante, que não condizia com uma realidade de percentual. Aí o banco fez a retificação da DIRF lá e daí o cliente já saiu da malha. Então, esses cruzamentos, assim, de todos os órgãos, a gente já vai orientando, assim, uma constante, né, para os clientes. Então, que a gente está num contato mais direto, a gente já fica orientando. Olha, você vai fazer uma venda, consulte a gente vai já te orientar o que pode, o que não pode fazer. Ah, eu vendi por 1 milhão, mas vou fazer uma escritura por 100 mil, porque o valor venal na prefeitura está 100 mil. O que eu faço com os outros 900 mil? Eu falei, tem que declarar pelo valor real. Principalmente, você passou em uma instituição financeira. Ah, se é permuta, então vamos fazer só sobre a diferença. Houve uma permuta, 100 mil em dinheiro, 900 um outro bem. O valor da permuta não se paga imposto, é permuta. Mas a diferença tem, a torna, no caso, que é considerada, tem incidência tributária. Sim, se ocorreu, precisa ser declarado. Então, pelo que a senhora está falando, se a gente, sei lá, cair um centavinho na nossa conta, a gente pagar alguma coisa no cartão, o governo já está sabendo. As operadoras de cartão, elas informam mensal, inclusive, né? E agora, então, o cruzamento até por operadoras. Então, Cielo, Visa, Mastercard, sabe? Então, já está definido por CNPJ de cada operadora mesmo. Então, você aí que está pensando em sonegar imposto, não sonegue, porque o governo já sabe tudo sobre você. Ai, gente. Vou fazer uma pergunta que muita gente quer fazer para vocês, que eu tenho certeza. Existe alguma mágica, Ed? Uma mágica para a gente pagar menos imposto de renda? Ou para deduzir? Como é que funciona essa parada aí? Olha, a mágica é quanto mais organizado, melhor. Faço jus às palavras da Ed. Quanto mais organização documental de todas as transações que você faz, deixar de fato tudo que aconteceu no seu CPF transparecer dentro da sua declaração, é melhor. Por quê? Evita-se uma série de riscos, né? Um risco de malha, né? Como a dona Aira falou, os cruzamentos do fisco tá em todo lado. Então, não tem, né, o famoso jeitinho brasileiro. Ah, preciso declarar tudo, né? Às vezes a gente ouve algumas pessoas, né, nos perguntando, preciso declarar tudo? Ah, mas e se eu não declarar? Não, precisa, né? E é importante falar assim, você não está declarando para nós, contadores, está declarando para o fisco. Então, o fisco já tem essa informação. Então, eu diria assim que a grande mágica, ou talvez a cereja do bolo no imposto de renda é justamente essa, né? Quanto mais organização documental de tudo que você fez durante o ano para você se preparar para o imposto de renda, mais tranquilo você vai estar com o leão. Perfeito. E até também buscar um profissional de contabilidade para assim, eu tenho essa operação aqui para fazer, eu não faço ideia nem de como formalizar ela perante o fisco, para ficar tudo certinho. É importante buscar essa informação também com profissionais, Sim, né? com certeza, né? Então, assim, o contador é a melhor pessoa, aquele profissional que realmente vai ter a competência e habilidade para te instruir da melhor forma para fazer a declaração do imposto de renda. Então, nós já tivemos casos de pessoas que realizaram declaração de imposto de renda com outros que não são profissionais, né? Leigos da contabilidade, né? Desse meio, e tiveram problemas. Então, realmente, é importante você ter um profissional que faça essa declaração para você evitar esse risco de malha. Essa ia ser a minha próxima pergunta para vocês. Qual que é o risco do empresário não entrar em contato com um profissional habilitado para fazer a sua declaração? Por quê? O fisco, ele vende para a população que qualquer pessoa pode fazer a sua declaração. Se for algo simples, eu trabalho em uma empresa, eu ganho só esse salário, eu só tenho isso aqui de renda, é possível a pessoa mesma fazer a sua declaração. Mas agora, empresários, que às vezes têm uma complexidade, tem operações na bolsa, faz compra e venda de bens móveis e imóveis, recebe prolabore. A indicação mesmo é para fazer com o contador. Sim, e geralmente, Mari, nesse caso, que nem os empresários, geralmente eles já têm um contador, né? Então, todo empresário é obrigado a ter um contador, então o contador já vai orientando, né? Então, isso é da nossa área mesmo, de a gente ficar orientando, a forma nós lá, pelo menos do HBB, a gente tem essa preocupação, então
Então, a gente já vai orientando, fazendo cálculos, muitas vezes, por cada 3 meses, cada trimestre, para que não chegue na época do imposto de renda e pegue todo mundo desprevenido, com uma situação, agora eu vou ter que pagar um monte de imposto, se eu soubesse, eu não teria. Então, a gente já procura orientar, manda informativos de situações que podem ocorrer, e os riscos que eles correm se eles não orientar. A gente não obriga ninguém a informar tudo, né? A gente não obriga. A pessoa é dona do CPF dela, né? E cada um é dono do seu CPF. Então, a gente orienta o que é o risco, e se a pessoa quer continuar no risco, falar, não, vou deixar se aconteceu de um jeito, tudo bem, é um direito que cabe a cada um, né? Todo mundo tem o livre-arbítrio. E, Mari, é importante falar assim, você falou assim, às vezes a pessoa só tem o rendimento, não tem movimentações patrimoniais. Até nesses casos, a gente orienta que procure um profissional, porque teoricamente é simples de ser feito. Mas, na prática, dentro do programa, tem os campos específicos. Então, se você preencheu uma informação num campo que não é o correto, você pode ficar na malha, não porque não informou, mas porque informou de forma incorreta. Olha só. Entende? Então, a gente já viveu vários casos desses também, né? De vir e falar, mas eu fiz a declaração, mas o fisco não reconheceu. E a gente foi ver, olha, foi informado, porém, no lugar errado, né? Então, dá inconsistência também de malha. Então, assim, o governo, ele faz umas coisinhas, assim, que às vezes parece simples, mas não é tão simples. A gente precisa, de fato, de um profissional habilitado para nos ajudar, então, nessa questão. Agora, conta aí pra gente, dona Naira, teve algum caso engraçado ou muito complexo que apareceu para a senhora, assim, que a senhora lembra que marcou? A gente teve diversos, né? Todo ano a gente tem uma surpresa, né? É que nem eu falo, eu e a Ed, a gente se reúne numa sala, muitas vezes a gente olha uma para a outra e fala o que a gente vai fazer agora, né? Mas teve, né? Todos os casos, assim, é muito de cliente não querer, ou pessoa que nos procuram. Eu não quero pagar nada, põe aí que eu não quero pagar imposto, né? Eu não acho justo eu pagar imposto. E aí? A gente também acha que não é justo muita coisa, né? Então, mas a gente procura orientar da forma mais correta possível para que não ocorra um problema futuro, né? Então, a questão é de se organizar mesmo. A gente tem uma preocupação esse ano, Mari, principalmente com o plano de saúde, né? Tem muitos empresários que eles usam o plano de saúde da empresa, né, empresarial. Só que ali eles agregam, por exemplo, pessoas que não são dependentes, né? Então, isso, ano passado, a gente já teve esse problema e acredito que esse ano vai ser pior ainda, né? Então, a gente não está com a declaração ainda em mãos, né? Não tem nenhuma prévia da declaração, mas os cursos que a gente já está fazendo para se atualizar com as coisas de outros já estão, assim, os próprios mestres na área, aí os auditores já estão nos orientando para cuidar com o cliente que não paga, né? Principalmente quando é um plano de saúde coparticipativo. 80% a empresa paga, 20% o colaborador. Daí não faz parte, não é sócio, não faz isso, está lá vinculado. Essa é uma situação que vai dar bastante problema se o empresário ou qualquer contribuinte continuar fazendo isso. E aí cai na malha fina, daí Cai. tem que recolher daí tem o que excluir imposto, aquele valor de crédito que teriam direito. Daí tem muitos que só de tirar o valor da Unimed, o que tinha para restituir ainda vai ter que pagar, né? Tem casos assim, né? Entendi. E aí, Mari, só complementando o que a dona Naira vem falando, às vezes as pessoas falam assim pra gente, mas eu já paguei imposto durante o ano, né? Por que eu vou ter que pagar de novo? Vou ter que pagar mais imposto de renda. Como que funciona isso? Por que algumas pessoas restituem, outras pessoas não restituem, né? Fica essa polêmica no momento da entrega da declaração do imposto de renda. É que a sensação que a gente tem é que a gente já paga muito imposto durante o ano, a gente não quer mais pagar imposto. E aí, assim, o que é mais importante, quando a gente fala na declaração, como eu falei no início, é uma declaração de ajuste anual. Então, vamos supor, eu trabalhei 6 meses em uma empresa que eu não pagava imposto de renda e trabalhei mais 6 meses numa outra empresa e lá eu paguei imposto de renda. No final do ano, o fisco vai somar as duas rendas e vai fazer uma base de cálculo e vai tributar uma única vez. Então, o que normalmente acontece, que dá imposto para o pessoal pagar, é que quando junta todas as suas rendas, sempre fica alguma diferencinha complementar para recolher. Por quê?
O que é descontado mensalmente é sobre o valor que você recebeu naquele mês. No imposto de renda é do ano todo. É tudo que você recebeu de renda tributável, vai somar e vai fazer um novo cálculo. Então, vai pegar lá, por exemplo, eu tinha que pagar, somando todas as minhas rendas, 10 mil de imposto de renda. Mas já descontou 8, né? Então, eu vou ter que pagar esses 2. Nesse ajuste anual, vai fazer sempre esse fechamento da conta, né? E do valor a pagar, o contribuinte, o empresário, o produtor rural, eles conseguem parcelar esse valor? Pode ser parcelado em até 8 parcelas, né? 8 cotas, que às vezes as pessoas falam também. Porém, a partir da segunda, ela tem atualização Selic. Então, vai ter uma correção sobre o valor principal também. E aí, nessa questão da restituição, a gente também tem que entender o que ajuda a deduzir esse imposto para mim ou pagar menos ou talvez para mim restituir alguma coisa, né, do valor já pago durante o ano. Então, as deduções, elas são o quê? Basicamente, todas as despesas de saúde. Essa é a mágica que a gente tinha falado Uma antes. das mágicas, né? Então, o que é, pessoal? Teve despesas com médico, dentista, né, exames, cirurgias, enfim, tudo relacionado à saúde, ele é dedutível 100%, né? Então, qualquer valor que você utilizar, eu vou poder manter o 100% desse valor para dedução. Mas vamos lá, como é que eu comprovo essas despesas? Porque às vezes a gente vai num dentista, não pega recibo, não pega nada. Não pega uma nota. Que o empresário tem que considerar de documentação para deduzir? Nota fiscal, primeiramente, né? Então, eu vou numa clínica, a clínica vai te dar uma nota fiscal. Mas eu fui num profissional liberal, que é um dentista, trabalha pelo CPF. Não tem problema, ele pode te dar um recibo com o número de registro de classe dele. Também é um documento válido. Então, ou é nota fiscal ou é um recibo. Os 2 documentos que são hábeis para isso, né? E daí tudo isso entra nos cruzamentos que a dona Naira tinha falado antes, né? Porque se a empresa é um CNPJ, a empresa já tem a declaração dela. Então, ela vai ter que declarar que tal dia a Mariana foi lá e fez uma consulta odontológica e gastou X reais. Na minha declaração, eu vou lá e vou informar que eu declarei, o valor. mas a Receita já está sabendo disso. Quando a gente puxa pré-preenchida, já vem tudo isso. Já vai aparecer as despesas de saúde que eu tive, tudo. Porque toda a área de saúde, ela tem o DIMED, que é a declaração que ela tem que fazer até o dia 29, né, dia 28, último dia útil de fevereiro. Então, ali tem todos os dias que você foi em qualquer área médica, todos os profissionais de saúde que tiver CNPJ, eles têm que formar essa declaração. E daí, o profissional liberal, que nem um consultório dentário, que é só uma pessoa física, lá um profissional liberal, ele faz o carnê-leão e já põe teu CPF mês a mês, porque o carnê-leão, ele é feito dentro da Receita Federal agora. Ele não é um programa distinto que você baixa e vai preenchendo. Você já faz, já fica registrado na Receita Federal imediatamente. Que nem você foi hoje, já colocou teu CPF, faz o carnê-leão no fechamento daquele mês, já está lá a informação para o fisco do teu CPF. Eu tô falando, não tem como fugir das garras do leão, gente. Assim, eu queria só fazer um adendo também, Mari. Assim, tem muito pessoas que têm dependente, vamos dizer, vão numa clínica odontológica ou vão num consultório médico e levam, por exemplo, eu vou lá e levo meu neto, mas eu pago para o meu neto, mas eu não sou, ele não é meu dependente. A nota tem que ser no nome da pessoa, do paciente, vamos dizer, independente de quem está pagando. Então, se quem está pagando é o responsável, que por ele, né, tudo bem, vai deduzir normal. Mas, senão, a pessoa que pagou, ela não vai aproveitar aquela dedução. Porque só pode aproveitar a dedução para aquele responsável legal pelo aquele dependente menor. Então, hoje você nasce com CPF, né? Então, hoje sai do hospital com CPF. Então, todas as pessoas físicas, né, têm CPF no Brasil. Então, nesse caso, a gente também tem que sempre estar orientando, olha, a avó pagou, o tio veio aqui e pagou a conta, o tio quer deduzir no imposto de renda. Não pode. Se não for também, se o profissional colocar o CPF lá do tio, vamos dizer, e colocar ali no paciente, ou despesas médicas, consulta, ou coisa, e não especificar de quem que é o paciente, se ocorrer algum problema, vamos dizer, com aquele paciente, ele não tem como provar, porque o paciente dele é o menor, ou é uma pessoa
pessoa que não, né, um idoso que está sob a sua responsabilidade, né? Então tem essas situações também. Nesse caso que a senhora falou, dona Naira, um menor de idade ou alguma pessoa que seja dependente, ela pode ser dependente de mais de uma pessoa? Pode, né? Porque tem o pai e a mãe ou não? Só De uma pessoa. Tem que ser, se é o progenitor, no caso, que banca as despesas e tudo, é ele que vai. Então, aquele que banca mais as despesas, geralmente é um responsável por aquele dependente. Isso daí tem que entrar também até no planejamento de um casal, por exemplo, que tem os filhos, na hora do marido e da esposa fazer as suas declarações, eles têm que falar, não, vamos planejar aqui para ver quem que vai entrar como dependente de quem e como é que a gente consegue também deduzir nossa carga tributária através disso. Sim. Muito interessante. Agora que a gente falou nessa parte de cruzamento e tudo mais, a gente tá vendo, né? Os contribuintes percebem, quem é da área da contabilidade já vive isso, mas sabe que o governo ele está fechando o cerco. Então, a gente falou muito aqui que não tem como fugir do leão. Mas esses cruzamentos, essas tecnologias que o governo está fazendo e está implantando em vários tipos de negócios para a pessoa física, elas estão cada vez mais aumentando. A implantação do Pix, que é uma forma de pagamento que foi super aderida também, entra nas declarações dos bancos, enfim. Como é que vocês veem esse movimento? Qual que é a tendência daqui para frente? O que vai acontecer em relação ao imposto de renda para as pessoas tomarem cuidado, estarem alerta e fazer tudo dentro da lei? Essa evolução que o imposto de renda teve até hoje, né, na verdade, é algo mais explícito que a gente já ouve falar, que o projeto do imposto de renda é que essa declaração venha já prontinha do fisco e o contribuinte vai apenas confirmar. Ou pagar. Ou pagar. Ou restituir. Vamos pensar também, às vezes, receber o dinheiro de volta. Né? Mas essa é a tendência. Que esse cruzamento de dados ele fique tão automatizado que o fisco vai chegar no momento que ele já vai estar com todas as informações que o contribuinte só precisa confirmar ou contestar alguma informação que ele não concorde, né? Que a gente já vê isso acontecendo hoje também, né? A pré-preenchida já vem trazer isso. Então, essa é a tendência que vai acontecer dentro da declaração. Então, o uso da tecnologia é muito bom, a gente adere bastante, né? Mas a gente também tem que tomar esse cuidado. Qualquer tipo de transação que eu realize vai cair no fisco. E ele vai ter já essa informação. Entendido. E não é o Pix por si só, né? É por que eu fiz o Pix, né? Então, não é que o Pix vai ser, é o Pix. O Pix não é. É uma forma de pagamento. É a forma facilitada. Por que eu usei o Pix? Por que eu fiz uma transferência por Pix? Né? Então, tem que explicar. Essa é a explicação, né, que eu fiz que eu quero. Qual é o documento que embasa essa transferência? Tanto é que começou no ano passado, as restituições também acontecerem por Pix. Então, se você tinha imposto retido, né, que poderia restituir, você tinha a opção de selecionar quero receber via Pix, né, desde que você tenha pelo seu CPF cadastrado. E ainda o fisco falava que quem receber por Pix vai receber a restituição mais rápido. Né? Que hoje as restituições elas se dão por lotes, né? Todo mês tem um lote de restituição e elas entram numa fila de prioridade, né? Então, os primeiros lotes são para quem? Pessoas com algum tipo de doença, né? Aposentados, né? Pessoas de maior prioridade, depois vai conforme o processamento. E o Pix veio para agilizar. Então, se você optou por restituir por Pix, também vai receber mais rápido a restituição. Então, uma grande dica aí para quem sabe que tem imposto a restituir, declara antes e coloca lá que você quer receber por Pix. Por Pix. Daí recebe nos primeiros lotes. Mas o Pix, para restituir pelo Pix, tem que ser especificamente o Pix no CPF. Isso. Não pode ser o Pix com outra senha, outras com outro chaves. código. Com outras chaves. E tem que ter a chave tem que ser específica ao CPF. Né? E tem que ter em alguma instituição bancária específica ou qualquer geralmente é os bancos, né? Geralmente é mais usado para os bancos, esses bancos virtuais, né? Esses bancos virtuais que geralmente é Pix, né? Então, lá eles usam bastante, daí eles aceitam o Pix por lá. Entendi. Indo nesse tema da tecnologia, quem conhece a HBB Contabilidade sabe que, além de ser uma assessoria contábil premium personalizada, sabe que o investimento que é feito em tecnologia é muito forte. Dona Naira, em relação ao imposto de renda, quais são as tecnologias e os processos que temos na HBB Contabilidade para dar mais segurança para o empresário vir fazer a declaração na HBB?
De tecnologia, a gente usa ferramentas paralelas, né, para fazer o cruzamento da auditoria, antes de transmitir para o fisco. Então, todo ano a gente faz renovação, usa uma ou duas ferramentas para a gente ter uma certeza maior. A gente passa, se tem risco de malha, a gente ali já consta, né, que é um risco de malha antes de transmitir, então a gente já orienta o cliente, se você não trouxer certo essa informação, o risco de malha está aqui. Então, a gente já entrega para o cliente essa prévia, você vai transmitir dessa forma? Então, o risco de malha do teu caso é esse. Então, se você quiser, depois se der o problema, você já vai estar ciente do risco que você correu. Então, todo ano a gente busca tecnologia, busca sempre as tecnologias de ponta do mercado para fazer essas auditorias paralelas antes da transmissão. Entendi. E isso dá uma segurança maior para a pessoa. Sim. Ela está ciente, Sim. existe o risco disso aqui e não existe o risco aqui. Eu vou Sim. nessa opção. Excelente. Vamos falar sobre o agro agora? Vamos. Vamos lá. Bom, pessoal, antes da gente falar do imposto de renda do produtor rural, ele é um pouquinho diferente. Então, a gente precisa falar também de uma outra declaração que ela é tão importante quanto a declaração do imposto de renda, que é o livro Caixa Digital do Produtor Rural. Eu decorei esse nome para poder falar, ele é um pouquinho comprido. A sigla também é LCDPR, Livro Caixa Digital do Produtor Rural. Eu sei que ela se tornou obrigatória desde 2019 para alguns produtores rurais, mas, Edi, quais são esses requisitos de obrigatoriedade? Quais produtores precisam declarar? Isso. O fisco, na verdade, ele divulgou já por uma instrução normativa em 2018, obrigando a partir do ano de 2019, né? E, inicialmente, o projeto prevê o quê? Obrigatoriedade para produtores rurais conforme o seu faturamento. Então, no primeiro ano de entrega, que foi o ano de 2019, eram produtores que tinham faturamento de 7,2 milhões ano. Então, se eu sou produtor rural e eu tive esse faturamento no meu CPF, naquele ano de 2019, eu estava obrigado a enviar o livro Caixa Digital do Produtor Rural para a Receita Federal. Depois disso, o fisco foi reduzindo esses valores, né? Esse teto de obrigatoriedade de requisito. Então, hoje nós estamos no limite de 4,8 milhões. Então, de 7,2 para 4,8 já diminuiu bastante e mais produtores se enquadraram nesse requisito de fazer a entrega. Então, atualmente nós estamos dentro dessa faixa de enquadramento. Então, o requisito para ver se eu preciso entregar o livro caixa ou não é o meu faturamento que o produtor realiza. Então, foi 4,8 milhões, estou obrigada a fazer a entrega do livro caixa. E é faturamento no segmento do agro, Do né? agro, isso. Qualquer tipo, seja na parte do agro, em grãos, pecuária, enfim, qualquer tipo de segmento relacionado à parte do agro, tá? E a tendência é que esse faturamento seja reduzido até o momento que todo e qualquer produtor rural, independente de valor de faturamento, esteja obrigado a fazer a entrega do livro caixa. Entendi. De certa forma, tem uma lógica do governo em implantar e tornar isso obrigatório, porque ele foi indo dos maiores para os menores. Isso. Então, quem é maior e está mais estruturado e tem, às vezes, uma equipe de suporte ali, uma boa assessoria, já vai declarando e os outros já vão se preparando para entrar na fila. Daqui a pouco sou eu. Exatamente. Então, é importante que o produtor entenda o seguinte: pode ser que esse ano eu não esteja obrigado, mas talvez ano que vem eu esteja obrigado. Então, eu já ir me preparando para que quando eu enquadrar nesse requisito da obrigatoriedade, já esteja preparado para isso, né? Não tenha surpresas. Entendi. Então, esse ano de 2024, se o produtor teve receita acima de 4 milhões, 4 milhões e 800 mil, já pode se preparar para declarar o livro caixa. Em relação ao imposto de renda, qual que é a obrigatoriedade? Porque é diferente, né? Isso. O livro caixa, ele é uma obrigação que é enviada diretamente para a Receita Federal. E essa mesma informação do livro caixa, ela também compõe a declaração do imposto de renda. Então, é a mesma informação, só que elas são transmitidas 2 vezes.
Só para complicar a vida do produtor. Agora, aquele produtor que não tem esse faturamento de 4,8 milhões, ele não entrega o livro caixa separado. Ele vai entregar apenas dentro da declaração, de uma forma mais simplificada. Mas também precisa entregar. O que entra no limite de isenção que não precisa entregar? Então, seria o quê? Para aqueles microprodutores, às vezes agricultura familiar, que tem um faturamento bem baixo, né? Então, até esse valor, você fica isento de fazer a declaração. Entendido. Então, quer dizer que a gente pode ter um cenário em que o produtor ele precisa entregar para a Receita Federal o livro caixa digital e o imposto de renda, e outros cenários que a pessoa entrega só o imposto de renda, e outros cenários que não entrega nada. Porque Exatamente. se não tiver dentro da obrigatoriedade, não precisa mandar, tá? Exatamente. E, dona Naira, o prazo do livro caixa e do imposto de renda é o mesmo? é o mesmo. Que vai ser no dia? Começar dia 15 de março, 31 de maio, né? Maio. Legal. Tá, vamos aprofundar então nessa parte do livro caixa e essas informações que você falou para nós, Ed. O que é a declaração do livro caixa digital do produtor rural e quais informações que o produtor precisa ter em mãos para levantar e deixar tudo bonitinho para fazer a declaração certa? Isso, o próprio nome já diz, né? Livro caixa. Então, é o registro de todas as entradas e saídas que o produtor teve dentro do seu negócio. Então, lá eu vou registrar o quê? Todas as minhas vendas, que são as minhas receitas de faturamento, e todas as minhas despesas que eu tive no decorrer da minha produção daquele respectivo ano. E todas essas informações, elas precisam ser referenciadas, né? O que é isso, Ed? Referenciar, eu preciso trazer qual que é a referência daquele lançamento. Então, uma nota fiscal, um contrato, um recibo, uma cédula de crédito, né? Enfim, qualquer documento que comprova a veracidade daquela negociação feita, eu preciso referenciar dentro do livro caixa para mim poder enviar para o fisco. Então, é como qualquer tipo de transação que nós vamos fazer hoje, toda ela vai ter um documento que vai resguardar, né, ou evidenciar o que aconteceu. Então, eu preciso tomar esse cuidado. Não são todas as despesas que entram no livro caixa, né? Então, às vezes, o produtor confunde. Mas eu gastei na fazenda, tá? Mas você gastou como? Você pagou com a conta da fazenda? Você pegou um contrato, pegou uma nota, pegou um recibo, pegou algum documento? Se você não consegue justificar essa despesa, eu não consigo colocar isso para o fisco. Entende? Então, é uma preparação durante o ano todo que o produtor precisa ter. Só o comprovante de pagamento não ajuda. Não ajuda. Nem só a nota fiscal, tá? Então, tem que ter as duas coisas, os dois lados da balança. Precisa ter o documento que comprova o que aconteceu e o pagamento ou o recebimento daquela informação. O extrato bancário também ajuda? E essas informações do livro caixa são as mesmas do imposto de renda? Sim, como eu falei, o livro caixa, ele é uma cópia fiel que vai dentro da declaração do imposto de renda. Só que lá só vai o resumo, vai o total. Agora, dentro do livro caixa, ele vai detalhado. Lançamento por lançamento, todas as operações que aconteceram durante todo o ano. Então, o fisco vai auditar o seu livro caixa, de fato, não pelo seu imposto de renda, mas pelo arquivo do livro caixa separadamente que você enviou para o fisco. Entendi. Dona Naira, a Ed comentou que essa instrução normativa do livro caixa saiu em 2018. Como que era feita a declaração do livro caixa antes? A gente somava, né, as receitas, a gente nem conferia com o extrato de banco, inclusive, né? Porque o produtor, até então, sempre tinha uma conta específica no CPF, não era exclusivo da propriedade rural. Então, a gente nunca vinculava nenhuma conta. Quando veio o livro caixa digital, a gente tem que referenciar uma conta de banco. Obrigatório. É obrigatório. Então, a gente, o que começou a fazer? A gente começou a orientar o produtor a ter uma conta específica para a fazenda e uma conta particular para as despesas dele particular, né? Para não fazer essa misturança e a gente conseguir fazer a conciliação exata realmente daquilo que foi para o agro, né? Que foi da parte rural. Então, até então, a gente fazia, somava toda a receita de acordo com a venda nas trades que ele fez e, em cima disso, a gente mandava. A gente podia conciliar essa forma até pelo livro caixa fiscal, né? Pelo livro fiscal de entradas, porque lá ele era fiel, porque o produtor geralmente ele não vende a prazo, né? Ele vende toda a vida.
vista. Presta Agora, as despesas é só realmente o que pagou dentro do ano calendário, né? Se eu comprei uma máquina dia 31 de dezembro, emitiu a nota em dezembro e eu paguei em janeiro, a nota no livro fiscal vai ser em dezembro, mas no meu livro caixa vai para o ano posterior. E é com base nessa informação É, financeira base, mesmo, do caixa. Entendido. E qual que é o problema mais comum, Ed, que acontece na hora de fazer a declaração do livro caixa digital ou do imposto de renda do produtor rural? O que mais acontece, assim, de problemático? Os produtores acabam deixando tudo para o imposto de renda. Tudo que aconteceu durante o ano eu vou postergando para resolver no período do imposto de renda. E a gente às vezes esquece que o imposto de renda já virou o ano, então eu não consigo mais uma nota fiscal retroativa, não consigo mais algum documento para formalizar algo que aconteceu no ano anterior, né? Então, essa é uma dor muito grande dos produtores, né? Ter essa organização em tempo real para já estar preparado quando for fazer a entrega do livro caixa ou a entrega do imposto de renda, né? Eu já vou ter essas informações. Então, essa é uma dor muito grande que a gente está tentando auxiliar esses produtores para não ter essa dor nesse processo do imposto de renda. Entendi. Então, vamos dar um exemplo prático, às vezes, para o produtor que está assistindo entender. Às vezes, ele tá lá no meio do plantio, ele precisa de algum insumo, não sei, gente. Precisa de fazer alguma compra, algum pagamento ali, e ele recorre a um produtor, a um fornecedor pequeno, e esse fornecedor ele não formalizou um documento fiscal sobre isso. E eu fui lá e paguei, né? E pagou e foi um valor relevante. Isso a gente não consegue deduzir da base para diminuir o imposto que o produtor vai ter que pagar no ano que vem? Não. Se eu não tiver um documento que comprove essa transação na data que aconteceu, eu não consigo utilizar isso. Por isso que é muito importante que o produtor entenda que existe essa cultura muito grande no produtor, porque o produtor hoje, alguns estados do Brasil, já existe um CNPJ de produtor. No Mato Grosso, por exemplo, e a maioria dos outros estados, não. Eles trabalham com o próprio CPF. E às vezes acaba se confundindo que, eu trabalho, eu tenho aqui a minha parte do agro, mas eu também sou pessoa física que tenho meus outros negócios. Então, primeira coisa é que o produtor precisa entender que ele tem um negócio para gerir, que é a parte da fazenda, que é o negócio dele. A fazenda é um negócio, então a fazenda precisa trabalhar sozinha. Eu preciso que ela movimente, ela gere receita, despesas dela. Eu, pessoa física, sou outra movimentação. Então, essa mistura, às vezes, de confundir o processo, impacta no momento de você documentar isso. Né? Então, é por isso que a gente orienta. Entenda, produtor, que o seu negócio, a fazenda, é um negócio. E você, pessoa física, é o seu pessoal. É separado. E isso, Mari, foi até um meio que a gente viu aí nesses 2 últimos anos e a gente buscou para fazer essa gestão financeira. Então, a gente viu a dificuldade do produtor em chegar na época do imposto de renda e conseguir documentação hábil, né, documentação que provasse que realmente ele tinha tido aquela despesa, principalmente no quesito despesa. E aí, então, e eles têm uma dificuldade, tinham muita dificuldade muitas vezes de querer sentar, de ficar aí atrás do computador, fazendo as coisas, fazendo um livro caixa, né, receita e despesa, controlando. Eles têm um jeito deles de trabalhar, entende da fazenda, entende da parte de plantio e colheita, mas não são muito hábil, a grande maioria, na área administrativa, de administrar aquilo ali em documento operacional. Porque é o negócio do produtor, vamos ser sinceros. Cada um é no seu né? quadrado, né? Então, aí a gente viu nisso. essa dificuldade, a gente teve clientes assim que tiveram um índice bem alto de pagamento de imposto. Daí o que a gente fez? A gente montou uma equipe interna para que ajude o produtor nesse quesito. Então, a gente pegou para dentro do escritório todo aquele operacional que o produtor não... Era a dor dele, de ele não tinha tempo de fazer, não tinha paciência para fazer, então eu falei, então a gente vai fazer. Né? Muitos relacionam como BPO financeiro, né? O nome BPO. A gente fala gestão do produtor mesmo, né? Gestão financeira para o produtor.
e aonde a gente pegou essa parte operacional. A gente não faz compra e não faz venda, né? Não faz pagamento. Mas a gente faz tudo aquilo que era a dor dele sentar, ele não tinha paciência de ficar ali registrando as informações. Daí, se a gente já identifica dentro do mês, então todo final de semana, nos 4 final de semana do mês, a gente já manda para ele aquela informação que tá faltando um documento. E você pagou isso e não identificamos o que foi o pagamento. Então, ele já consegue, dentro do período que ele precisa, já registrar e ir atrás da informação, manda para a gente por e-mail. A gente evita, sim, papel, né? O máximo, porque a gente está trabalhando para eliminar o papel. Então, esse serviço que se chama HBB Agro, ele veio para facilitar aí a vida do produtor rural. Edi, só que no dia a dia, além de facilitar para o livro caixa e para o imposto de renda, talvez às vezes até contribuir com uma redução da carga tributária. Sim. No dia a dia, para a tomada de decisão, como é que esse serviço beneficia o produtor rural? Isso. Como a dona Naira falou, ele é um serviço realmente de gestão financeira vinculado com um livro caixa, com uma entrega fiscal. Mas o objetivo dele é o antes, é de pegar as informações, trabalhar elas para gerar informação para o produtor. Então, no dia a dia dele, vai facilitar como? Ele vai conseguir ver por meio de um relatório qual que é o seu fluxo de caixa, qual que é o mês que ele tem maior pico de despesas, quando é que ele às vezes precisa recorrer a alguma venda da sua produção ou recorrer a algum crédito para poder saldar. Como a gente sabe, a parte do agro, ela tem os seus períodos de sazonalidade de altos custos, então o produtor já consegue ter uma preparação financeira também para esse momento. Às vezes é um olhar diferente que o produtor não tem, ele sabe sim no seu negócio como acontece, mas às vezes olhar os números para ele não tá tão claro. Então, por meio desse novo serviço, a gente consegue mostrar para o produtor de fato, olha, o seu negócio está aqui dessa forma. O seu fluxo de caixa para o ano é esse, você precisa ter um faturamento de X para as despesas que você já tem, para os seus compromissos, você pode expandir o seu negócio aqui, você pode trabalhar de forma diferente. Dentro desse cenário, o risco fiscal que você tem, um risco tributário de impostos está assim. Então, a gente consegue ir trabalhando esse cenário durante o ano já com o produtor. Então, mensalmente, a gente já tem essas informações já prevendo como que vai ser o fechamento anual dele. Entendi. Então, é como se o produtor rural, da mesma forma que ele terceiriza o trabalho de contabilidade com um escritório, uma empresa de contabilidade, ele está terceirizando a gestão financeira da fazenda dele. Exatamente. E eu diria que é de uma forma até mais barata, porque não tem encargos trabalhistas, né? Sim. E tem uma equipe especializada. Isso mesmo. Então, ele vai estar contratando uma equipe especializada para fazer esse serviço, livre de qualquer vínculo trabalhista, né? Porque ele vai estar terceirizando. Então, não tem uma preocupação de rotatividade de pessoas, né? De férias, 13º, encargos, né? Tudo isso, porque você está contratando uma empresa terceira. Então, o custo-benefício se torna bem mais atrativo. E às vezes até de ficar contratando uma pessoa, ter que ensinar, treinar essas coisas, porque que nem a dona Naira falou, às vezes ele não tinha tempo para ficar ali na frente do computador monitorando. Sim. Ou às vezes conseguir uma mão de obra qualificada para poder estar ali trabalhando e treinando na gestão financeira da fazenda. Vem para o HBB Agro que a gente faz isso. Com certeza. E algo importante também, esse serviço ele não é vinculado à contabilidade. A pessoa pode ter a contabilidade em outro lugar e pode ser cliente da gestão financeira do HBB Agro. Exato. Legal. E assim, a gente está vivendo um momento... Aí agora a gente vai para a tendência de mercado do agro. A gente está vivendo um momento em que nós estamos vendo clientes HBB e outras famílias do agro da região, elas estão se profissionalizando, se estruturando. Estão criando holdings para proteger os seus bens, os seus imóveis e para fazer toda a parte de sucessão familiar. Como que você, Edi, visualiza esse movimento, essa tendência do mercado e das famílias do agro em relação ao livro caixa digital e ao imposto de renda? Tem aí uma economia tributária para a empresa, para a família que se estrutura através de uma holding? Fica a mesma coisa ou depende? Cada caso é um caso. Isso. Essa questão, Mari, da sucessão do negócio, a gente vê isso acontecer em vários negócios, né? Não só no agro. Mas no agro acaba sendo bem mais forte, porque ele vem passando de geração em geração, né?
Então, tem um conservadorismo muito grande no negócio do agro. E nós sabemos também que o valor de um patrimônio do agro, ele é muito expressivo, né? Então, quando a gente fala em um imóvel rural, conforme a sua região, ele tem um valor financeiro, né, enorme, milhões. Então, automaticamente, isso se atrela também a ter uma segurança desse meu patrimônio, né? Então, essa criação das holdings, por exemplo, que é algo muito falado hoje em dia, né? Vou fazer uma holding, vou colocar meu patrimônio lá e tal. Então, precisa ser analisado cada caso, cada núcleo familiar, cada negócio, qual que é a melhor tratativa para o seu negócio. Mas, via de regra, sim, é uma forma de você ter o controle do seu patrimônio e garantir que ele fique numa sucessão familiar, se assim for da vontade também de todos os envolvidos no negócio, né? Então, nós temos, sim, casos de vários clientes, né, parceiros nossos também, que realizou, sim, planejamento sucessório na parte do agro e hoje vem colhendo os frutos, porque fez algo estruturado. Não é simplesmente, vou abrir uma holding, vou colocar meu patrimônio lá e está resolvido. Não é assim. Existem várias etapas que precisam ser seguidas para se tornar válido esse processo, né? Então, toda essa sucessão, ela também não é algo rápido de ser feito, mas que ele sim gera o resultado se for feito de uma forma planejada e estruturada. Sendo feito dessa forma, sim, eu vou ter uma redução tributária lá na frente depois. Excelente. E, dona Naira, qual que é o papel da HBB para empresas, seja do agro ou seja empresas de comércio e serviços que estão passando por isso? Como que a HBB auxilia nessa etapa de holding, sucessão? A gente ali, quando começou a ver essa preocupação dos produtores, né, e dos clientes mesmo, empresários, com patrimônio já substancial aí, né, um patrimônio que não era aí uma casa e um carro, né, um patrimônio bem, a gente já começou a orientar. Então a gente buscou, ou eles pegaram informações com o departamento jurídico deles, tem uns que já têm departamento jurídico próprio. A gente buscou no mercado também parceiros com conhecimento, que sejam especialistas na área, para estudar cada caso e ver qual que fica mais viável para pôr em prática. Então, hoje nós temos parceiros no escritório que fazem essa parte, então a gente não obriga o cliente a fazer. Nós temos cliente que criou holds sucessórias de São Paulo, outro do Rio Grande do Sul, outro aqui do Mato Grosso, então a gente deixa livre, a gente mais ou menos orienta a forma que o que eles vão, qual que é o ganho tributário deles, faz um planejamento tributário entre pessoa física, pessoa jurídica, a parte do que ele organiza do patrimônio, se ele quer deixar até em qual geração ele quer deixar esse patrimônio, ele quer só garantir até os filhos, depois os netos, já é os filhos que vão resolver, ou já vai deixar até os netos. Então, existe assim, então, para isso precisa ter uma equipe de advogados que tenham conhecimento, e a gente buscou parcerias, né, em cima disso, e deixa livre o cliente. Então, a gente participa nas reuniões com eles, a gente não toma partido, né, só o que envolve a parte de contabilidade mesmo. Então, a gente faz aí a contabilidade para eles, a gente chama eles para apresentar os dividendos, as situações que ocorreu dentro da hold, do patrimônio deles, e está dando bastante resultado, como a gente falou. Agora, nós já temos clientes que começaram há 5 anos atrás, que estão colhendo frutos agora, né? Então, basicamente, a gente meio que coloca em prática o que é definido, talvez, por essas consultorias, esses advogados. Eles definem a estrutura, a HBB vai lá e cria as empresas, estrutura... Não, quem cria as empresas é o próprio departamento jurídico. Eles dão pronto, né? A gente fica no constante, eles fazem todo o processo até a regularização, deixam tudo regularizado. E daí, após essa regularização, a gente começa a fazer a contabilidade dessas holdings, dessas organizações, né? Seja ela limitada, seja ela SA, né? De uma forma precisa. Tem uns que trabalham numa forma mista, né? Tem hold mista, então tem hold que é simplesmente sucessória, só para colocar o patrimônio, ser detentora do patrimônio. Então, a gente deixa assim, mas a gente tem essa equipe de advogados, essa equipe que faz, eles deixam completa, eles fazem a manutenção, a gente só faz o trabalho contábil e as publicações de balanço, essas informações contábeis mesmo. Conforme a necessidade de cada formato de cada hold, né? Excelente.
Vamos chegando ao final aqui do nosso podcast. Eu queria pedir para a dona Naira, se a senhora puder dar um conselho para os empresários e para os produtores rurais, pegando tudo que a gente falou aqui hoje, as exigências do fisco, os cruzamentos, essa impossibilidade da gente fugir das garras do leão, as legislações que estão mudando e se atualizando com frequência, qual que é o conselho que a senhora deixa para as pessoas, para os empresários e para os produtores rurais? Olha, o que eu posso falar é que eles têm que se organizar no quesito de gestão, né? De gerir o negócio deles, não podendo mais só se preocupar com, por exemplo, o produtor se preocupar só com o plantio e colheita, sem se preocupar com outras, né, os percalços que vêm no meio ali, a organização, as despesas, a receita, a tomada de decisão, até de crédito, de compra de muito, por exemplo, eu vou comprar porque estão me oferecendo maquinário, eu compro um monte de maquinário, tenho realmente necessidade, ou muitas vezes arrendo áreas em demasiado, né, por causa que tem uma facilidade no mercado, mas não tem uma estrutura para poder manter essas áreas no plantio e colheita. Então, a gente procura, assim, sentar com o cliente, ver a viabilidade. E com os empresários também, não adianta se preocupar somente em comprar. Tem que ver qual que é a saída. Muitas vezes tem cliente que a gente se surpreende. A gente até fez um curso lá, onde que mostraram para a gente, por exemplo, de uma empresa, de um segmento específico, fazia 1 ano que aquele produto estava dentro da empresa do cliente, ele não vendia, e ele entendia que aquele produto era um produto principal do negócio dele. Então, assim, se eu tenho um produto principal e eu não estou vendendo ele em 30 dias, 60 dias, ele não deixa de ser um produto principal. Então, a gente procura orientar o cliente nisso também. Você está comprando, mas qual que é a saída desse produto? Sabe? Qual que é o mercado que você vai atingir com esse produto? Então, tudo isso a gente procura orientar também nos mapas fiscal, a gente chama para as reuniões, a gente fala do negócio, os prós e os contras, qual que é a tomada de decisão. Então, o que eu posso falar é fazer uma gestão mesmo, né? Não pode largar na mão dos outros, né? Todos os outros vão fazer. Então, eu tenho que pegar, a gente tem que pegar ajuda, a gente, conversando com a gente vai se especializando, a gente no escritório ali, todo mundo se une para ir buscar um resultado mais eficaz para o cliente, porque eu não posso generalizar os clientes, eu tenho que colocar assim, cada caso é um caso. Muitas vezes, no mesmo segmento, existem 2 realidades, né? Então, a gente trabalha em cima das realidades de cada um. Isso aí. No final das contas, a gente acaba meio que por dizer o nosso slogan, né? Que contabilidade e gestão caminham juntas, porque a gente não consegue fugir disso e esse é, bem dizer, a chave para o sucesso. Com certeza. É isso. Então, pessoal, encerramos o nosso primeiro episódio do Pode Lucro. Eu queria agradecer vocês por nos assistirem até aqui. Contem nos comentários o que vocês acharam, mandem suas dúvidas. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar um joinha, ativar o sininho, porque isso vai nos ajudar a continuar trazendo conteúdos para vocês. Dona Naira e Ediane, muito obrigada pela participação de vocês, por todo o conhecimento. Obrigada à nossa equipe de staff também, que está aqui nos ajudando. E, mais uma vez, obrigada a todos por nos assistirem até aqui. A gente que agradece, né? Eu, da minha parte, agradeço mesmo. Né? Poder ajudar você, assim, a passar um pouco do que a gente aprende todo dia, né? Isso. Edi, quer fazer um agradecimento? Não, só agradecer também a oportunidade, falar que a gente está aí à disposição para as dúvidas. Vai surgir, o Fisco vem aí com muitas novidades e a gente está aí para contribuir da melhor forma. É isso aí, pessoal. Obrigada e até breve, até o próximo episódio.